irmãos, abram comigo nesta manhã na carta de Judas, e o versículo de número 3. Volto agora no Antigo Testamento, em sua cópia na página 1340. Judas, versículo de número 3, estas palavras: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum que temos, isto é, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. E nós meditaremos nesta manhã aqui, baseado na palavra de Deus, nesse texto em particular, sobre 5 princípios poderosos da fé cristã. Queridos, volte-se comigo a este versículo 3 mais uma vez. Amados, uma exortação: procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca a respeito de nossa salvação comum. Judas parece que teve que parar conforme ele escrevia a respeito disso. Em sua mente, em seu coração, ele mudou a marcha dessa escritura para falar não só sobre o amor à palavra de Deus, mas sobre a defesa da verdade de Deus que foi entregue à sua igreja. Amados, procurando eu, desejando escrever com diligência sobre a nossa salvação comum que temos em Cristo Jesus, tive por necessidade, isso da parte do Espírito, de escrever-vos e exortar-vos a respeito de lutar, se levantarem, batalharem pelas doutrinas da fé, pela fé que uma vez foi entregue por Deus por inteira e completa aos seus santos. 5 princípios poderosos da fé cristã. Judas fala de uma fé que foi entregue de uma vez e de uma vez por toda a igreja. Esses são santos. E a fé, meus queridos, aqui nesse texto se refere a este conjunto de doutrinas da palavra de Deus, este conjunto de verdades das Escrituras, que foi dado por Deus para o seu povo, pelos quais nós somos conduzidos. Verdades sobre a salvação, sobre a pessoa de Deus, sobre o Salvador, sobre a vida futura, sobre a sua igreja, sobre como nós devemos viver para agradar ao Senhor e experimentar as suas bênçãos. São essas verdades que compõem este conjunto de doutrinas que nós chamamos de a fé cristã. A fé cristã não é um mero sentimento, um conjunto de escritos históricos. A fé cristã não é a história do cristianismo. A fé cristã não é o que fulano, eu ou Beltrano penso sobre o que seja fé em Deus. A fé cristã são verdades que foram dadas por Deus à sua igreja e registradas aqui nas Escrituras. A fé cristã é um conjunto de doutrinas que pode ser conhecido, numerado, elas não são infinitas, sem fim. Elas foram entregues, e elas foram entregues de uma vez por todas. Significa dizer que a verdade de Deus foi revelada, e já foi revelada de uma maneira que ela já foi entregue. Ela não é revelada de agora em diante, uma vez que a Escritura foi completa, ainda em continuidade. Não há outras verdades de Deus novas, frescas, sendo revelada por Deus ao ser humano, que devem ser adicionadas na palavra de Deus. Nós aprendemos que a verdade já foi entregue, já foi revelada, ela é completa, e nós devemos conhecê-la de modo a vivê-la de modo agradável a Deus e a defendê-la também. A batalhar por essa fé, e batalhar pela fé, veja você, meu querido irmão, minha querida irmã, marque isso: batalhar pela fé é um dever de todo crente em Jesus Cristo. Não há possibilidade de nos mantermos neutros em relação à fé. Não há possibilidade de imaginarmos que a defesa da fé é algo dado apenas aos apóstolos e alguns reformadores. A defesa da verdade que foi entregue por Deus, chamado aqui de a fé cristã, é um dever de cada soldado cristão, de cada discípulo do Senhor Jesus Cristo. Cabe a mim como pastor e cabe a você como crente que porta a verdade em tua vida, em tuas mãos, conhecê-la para defendê-la, discerni-la entre a mentira e a verdade, exaltar a verdade de Deus em contraste com o erro e com a mentira. Eu e você não podemos nos calar diante da mentira contrária à verdade da palavra de Deus. Não há neutralidade nessa questão, e nós aprendemos isso exatamente aqui, e através dessas páginas do Novo Testamento. É um chamado à defesa da verdade. Batalhar é um esforço a ser feito. Batalhar se refere a uma ação, a uma atitude. Não está envolvido com complacência, não está envolvido dar para alguém defender a fé. É um comando do Senhor diante de cada crente, porque cada um de nós nessa jornada, nós nos encontraremos muitas vezes diante de situações em que a verdade de Deus na Bíblia será negada, será ocultada ou será torcida. E em situações como essas nós não podemos nos calar, nós não podemos ocultar, porque nos calar aqui não é defender
não é cumprir o papel e o chamado que nós temos. Nós temos um comando de não somente conhecer, entesourar a palavra de Deus em nossos corações, e o comando de defendê-la. Assim, se na mente de algum crente há uma ideia errada de que o chamado ou a tarefa de defender a verdade é apenas de um pastor ou de pessoas que vão para um seminário ou que passam muito tempo estudando, você está enganado, meu querido irmão, minha querida irmã. É sua tarefa e a minha tarefa defendermos a verdade. Nós somos o povo de Deus. Nós somos esses embaixadores do reino de Deus. E se nós somos salvos de verdade, então esse desejo de manter a verdade nos consumirá por dentro. E nós não conseguiremos ficar calados diante do erro. Conhecê-la, entesourá-la dentro de nós, vivê-la e defendê-la é parte do que é ser um verdadeiro cristão. E quantas vezes nós temos aprendido sinais, não é, de um verdadeiro cristão? E esse é um deles. Quando ele é transformado e liberto por esta verdade, ela não consegue simplesmente permitir que esta verdade seja torcida. Ele não se aguenta dentro de si mesmo a respeito disso. E ele vai buscar, no momento certo e da maneira correta, manter esta verdade clara diante das pessoas para que elas saibam o que é a verdade de Deus. Bem, a verdadeira fé, as verdades doutrinárias sempre foram atacadas e de muitas formas ao longo da história do cristianismo. E, queridos, nós chegamos a este período do ano onde no mundo inteiro o povo de Deus rememora um dos grandes combates históricos pela fé do povo de Deus, travado há quase 5 séculos atrás. Um combate pela fé bíblica, isto é, a fé centrada na Bíblia, não nas tradições ou ideias humanas acumuladas, mas a fé bíblica. Foi algo fundamental, foi algo necessário, foi algo que possibilitou nós estarmos hoje aqui no Brasil, nesta data, neste local, adorando ao Senhor, abrindo este livro, estudando ele. Eu me refiro àquele grande reavivamento divino da religião bíblica chamado a Reforma Protestante. E foi durante esse período de reavivamento da fé bíblica que 5 grandes princípios bíblicos foram como que desenterrados debaixo da parafernália do ocultismo da religião católica romana e do espiritualismo que já existe há muitos séculos. Não foram esses princípios que todos nós já conhecemos como que de cor, inventados pelos reformadores. São doutrinas e princípios bíblicos, estão aqui desde sempre, desde que o Senhor os entregou. São princípios poderosos que foram anunciados e defendidos por aqueles reformadores há quase 5 séculos atrás. E todos esses princípios se centram na palavra de Deus e são extraídos exatamente da palavra de Deus. E são essenciais para a nossa fé, para aquilo que nós cremos. Está sob a autoridade absoluta da palavra de Deus. Bem, eu gostaria de gastar o nosso tempo nesta manhã considerando esses princípios poderosos, 5 deles da palavra de Deus, princípios que foram reenfatizados por nossos antepassados, chamados reformadores. A verdade de Deus, que uma vez mais foi defendida de uma maneira tão grande, tão contínua, que levou à morte de muitos de seus servos, chamados mártires. E nós queremos considerar em particular nesta manhã 5 desses princípios que foram tão fundamentais que de maneira alguma poderiam ser negociados. A verdade de Deus e a sua autoridade estão fundamentadas nas Escrituras somente, não em tradições humanas. E o primeiro desses princípios da Reforma Protestante, que são princípios bíblicos, é exatamente isso. Que a verdade de Deus, o Deus que nos criou e se revela, Ele se revela somente em Sua palavra, a Bíblia. É por isso que nós afirmamos que a Bíblia ela é completa e ela é suficiente da parte de Deus para revelar de Deus aquilo que nós precisamos conhecer sobre Deus. Esse é o primeiro princípio da suficiência da Bíblia. Ela é suficiente, nós não precisamos de outra revelação, de outro livro, de outra fonte de conhecimento. Um outro desses princípios gloriosos e poderosos que movimentou a máquina da reforma, o motor dela, foi esse princípio bíblico, claro e cristalino, que a reconciliação de um homem com Deus, a salvação de uma pessoa é somente pela fé
A fé somente, não fé mais algo, ou algo mais. Não fé em obras, não fé em méritos humanos, não fé em pedigree religioso, não fé em algum auxílio espiritual, mas fé somente. Nós vamos explicar em alguns instantes o que é essa fé somente. Um outro deles é que esta salvação pela fé tem como fonte a graça de Deus. Nenhum mérito humano, nada de bom que haja no ser humano. Não foi Deus olhando e vendo a capacidade humana, ou vendo lá prescientemente que algumas pessoas o buscariam, desejariam, que por isso ele desejou salvá-las, mas sem ver nenhum mérito nelas, tendo ele mesmo como a fonte dessa salvação, ele decidiu salvar. E assim eu creio nesta manhã, e nós devemos crer nisso, que Deus nos salvou, tendo nos conhecido antes da fundação do mundo, sem mérito nenhum em nós, antes mesmo de nós falarmos o A, Ele nos conheceu, antes mesmo de nós realizarmos algo bom ou ruim, Ele nos conheceu, nos amou, sem méritos absolutamente nenhum. É muito importante crer nisso, porque se você conhece o teu coração como eu conheço o meu, então se fosse o oposto, se fosse depois do meu nascimento, Ele jamais teria me salvado, baseado em algum mérito. E outro princípio da fé reformada é que a salvação é em Cristo Jesus somente, em sua pessoa, obra e méritos, e nunca fora dele, pois somente Jesus Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Não há mediação religiosa, sacerdotal, gnóstica, por meio de espíritos ou anjos, ou o que quer que seja. Não há intermediários, assim por dizer, entre nós e Deus, senão o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o ponto final foi este, que toda a glória em tudo isso deve ser dirigida somente a Deus, e não à religião, aos santos canonizados, porque é Deus quem cumpre todas estas coisas. Esses são chamados 5 princípios da Reforma Protestante, que foram resumidos naquela palavra latina sola, somente. E aí aquelas grandes frases, não é somente a palavra de Deus, as Escrituras, somente a fé, somente pela graça, somente em Cristo Jesus, somente a Deus seja toda a glória. Esses 3 primeiros princípios, somente pela Escritura, somente pela fé e somente no Salvador, foram os 3 principais princípios levantados pelos primeiros reformadores, Lutero e tantos outros. Os outros 2 princípios foram como que adicionados ao longo do desenvolvimento da Reforma, para formar esses chamados 5 solas da Reforma Protestante. E o meu objetivo nesta manhã é que nós saiamos um pouco do elemento histórico e nos voltemos à Escritura para encontrar aqui aquilo que esses antepassados encontraram também aqui, esses 5 princípios poderosos da fé cristã. Mais uma vez eu volto a repetir, esses 5 solas assim ditos e tão anunciados, defendidos e entesourados ao longo dos séculos pelo povo de Deus, não são ideias humanas. Não foi algo formulado pela mente de Martinho Lutero, Zwingli, John Hus ou qualquer outro dos reformadores. Eles fluem da palavra de Deus, estão aqui, eles foram apenas afirmados e defendidos em contraste com a doutrina do catolicismo romano que imperava sobre os povos na época. É sobre isso que nós queremos gastar o nosso tempo nesta manhã. E o nosso objetivo é ver os textos da palavra de Deus, de onde nós tiramos essas bases que molda a nossa ideia de sermos protestantes, reformados. Por que nós usamos esses apelidos tantos? Reformados, protestantes, calvinistas e coisas como essa. Bem, é porque muitos líderes crentes em Jesus Cristo, que defenderam a fé e que firmaram, que enfatizaram estes pontos acabaram sendo apelidados em torno desses defensores da fé. Por exemplo, quando nós dizemos que nós somos aqui calvinistas nessa igreja, e somos de fato, isso não necessariamente se refere a Calvino, mas talvez se refere a um período posterior, quando um homem chamado Armínio, Jacobus Armínio, na Holanda, começou a atacar essas verdades escritas pelo povo de Deus e restaurada na Reforma. Então o povo de Deus ali naquela nação se reuniu para confrontar essas falsas ideias, e 5 pontos foram elaborados para demolir aqueles 5 pontos de Armínio. Armínio dizia: tudo isso aqui que a Reforma tem defendido até agora é balela. O ser humano ele tem um arbítrio livre para alcançar a Deus e buscá-lo, rejeitá-lo, livre arbítrio.
O ser humano, após ser salvo, ele pode perder essa salvação e tantas outras questões. Então ele formulou junto com seus discípulos, na verdade ele tinha morrido, seus discípulos que formularam isso aí, esses chamados 5 pontos do arminianismo. E num país protestante como era a Holanda, eles entregaram isso ao parlamento como um protesto contra essas verdades. E o povo de Deus se reuniu em reuniões que foram apelidadas de sínodos para considerar esses pontos e verificar se eles tinham base de fato na Bíblia ou não. E estudando a palavra de Deus e meditando nela ao longo de muitos meses, confrontando esses pontos, eles perceberam que a palavra de Deus é cristalina ao afirmar o contrário daqueles 5 pontos, e eles enumeraram seus 5 pontos contra o arminianismo. E foi por acaso apelidado de Calvino, remetendo a séculos atrás, porque foi também um grande defensor da fé, que expunha esses pontos também. Então, quando nós dizemos aqui que nós somos calvinistas, o que nós queremos dizer é que nós cremos as doutrinas soberanas da palavra de Deus. Que Deus é soberano na salvação e na preservação do seu povo. E que a Ele seja toda a glória. Quando nós dizemos como reformados, nós queremos dizer que nós temos aí em nossa jornada como batistas o elemento que vem da reforma protestante. Porque ali muitos crentes defenderam a fé. E esse movimento tão grande que se espalha por toda parte de volta à palavra de Deus, começou a receber tantos apelidos, não é? Aqueles que rebatizavam pessoas que tinham sido batizadas, na infância, anabatistas, ou batistas. Aqui no Brasil eram conhecidos como os bíblias, né? Como batistas eram, porque andavam com a Bíblia debaixo do braço. O católico nunca fez isso. Então são muitos apelidos, mas se nós tiramos esses apelidos de lado por um momento e nos voltamos à palavra de Deus, nós percebemos que está tudo aqui. Tudo aqui. É exatamente isso que nós desejamos fazer nesta manhã, nesses chamados 5 solas, aos 5 princípios da fé reformada. E aqui está o primeiro deles, sem demora, que a autoridade absoluta da verdade de Deus é revelada na Bíblia, nas Escrituras. Somente, isto é, a Escritura contém esta fonte de autoridade, de verdade para o povo de Deus. Bem, a autoridade e suficiência da Bíblia sobre as tradições humanas, sobre as revelações humanas, sobre instituições humanas, ou sobre qualquer outra possível fonte de revelação, de verdade espiritual. Somente a Bíblia, meus queridos irmãos, é autorizada, ou é a base da verdade de Deus para o ser humano. Nós usamos o termo Escrituras, porque a Bíblia é exatamente isso, um conjunto de escritos, as Escrituras, vários livros, assim como a palavra Bíblia, não é? Que remota esse termo latino-grego, biblos ou livraria, um conjunto de livros, de textos. E esse conjunto de textos aqui reunidos é suficiente para nós, da parte de Deus, em questões espirituais. E para entendermos isso, nós precisamos fazer e responder uma pergunta. E a pergunta é essa. Nós estamos lidando com o primeiro ponto, somente a Bíblia. Alguém poderia questionar por que somente a Bíblia? Por que não este caminho, esta Bíblia aqui, aquele livro acolá, aquela revelação? Por que somente a Bíblia? E a pergunta clara e simples por trás disso é a seguinte: qual é a base da verdade? Não é essa a pergunta? Qual é o fundamento da verdade? Em que a verdade se fundamenta? Onde ela está? Onde ela se revela? Em que ela se estabelece? Qual é a base da verdade? Essa é uma questão de referência, você percebe? Tenho certeza que você percebe. Se nós vamos sentar para conversar sobre um assunto, então nós precisamos de uma referência a respeito desse assunto. E essa referência tem que ser verdadeira, não é? Porque se não há uma referência fixa, absoluta, sólida sobre este assunto, então não há verdade sobre o assunto. Tudo é questão da minha opinião sobre o assunto, a tua opinião sobre o assunto, não é? E se a verdade está em mim, no que eu penso, então a verdade, ela é uma opinião. E se a verdade é uma opinião, então há tantas verdades quanto opiniões há. Então é uma questão de referência. Qual é a base da verdade sobre questões espirituais? Como é que pessoas podem saber quem é Deus, como Ele se revela, o que é salvação, o que Ele espera de mim e você? Deve haver uma referência. E essa referência precisa ser verdadeira, real, tanto para você quanto para mim. E essa verdade, a verdade, ela deve existir antes de eu ter nascido nesse mundo e permanecer a mesma verdade depois que eu parto dessa vida para as próximas gerações. Isso quer dizer que ela deve ser absoluta a verdade. Qual é a base da verdade em questões espirituais? Essa é a grande e real pergunta. E essa foi a pergunta levantada pelos reformadores. Qual é a base, o fundamento da verdade?
Você percebe a grandeza e a gravidade das questões? Qual é o piso sobre o qual nós construímos o edifício de nossas vidas, da nossa crença, da nossa fé, da nossa cosmogonia e cosmologia, ideia de mundo, ideia do futuro? Em que piso, em que base? Deve ser uma base sólida, não pode ser uma areia movediça, não pode ser opinião humana. Os reformadores perguntaram qual é a base da verdade sobre Deus. É o que a Igreja Católica diz, é o que os antepassados dizem, é a minha opinião, é a lógica humana, através do silogismo, raciocínio, conclusão. Qual é a base de se encontrar e ter certeza da verdade? Em outras palavras, qual é a norma pela qual nós procedemos para a ter, conhecer a verdade? São as tradições da igreja, é através do conhecimento religioso acumulado, é através da revelação que uma pessoa adquire ali, outra acolá, outra aqui, ela é individual. Qual é a base? É a tradição humana? Bem, os reformadores buscaram na palavra de Deus a resposta. E encontraram ali que o padrão absoluto estabelecido é estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo sobre a verdade. Eles perceberam que o fato é que o padrão estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo é que a Escritura, a Bíblia, ela não pode ser anulada. Então nós começamos por aí. Abra comigo em João, capítulo 10, versículo de número 35, nosso primeiro texto nesta manhã. João, capítulo 10, versículo de número 35. Observe aqui essas palavras, são muito importantes. Na verdade, nós iremos para João 17, texto ainda bem mais direto. Oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. A Escritura não pode ser anulada. Veja esse versículo de número 17. O Senhor Jesus Cristo orando pela sua igreja, ele diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Você percebe? Em outro contexto ele diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A minha palavra não pode ser anulada, é o que ele está dizendo. Se a Bíblia não pode ser anulada, a sua palavra, isso quer dizer que a Bíblia permanece, ela não é ultrapassada por uma outra fonte de revelação. Ela não pode ser substituída, ela não perde a validade conforme o tempo vai passando. Qual é a base então da verdade, meus queridos irmãos e irmãs? A base da verdade é definida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 17: Senhor, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Aqui está a referência. Dessa declaração nós entendemos que a palavra de Deus, ela não somente contém a verdade, mas ela é de fato a verdade. Porque alguém poderia perguntar: pastor, a palavra de Deus, ela contém a verdade ou ela é a verdade? Uma boa pergunta. Mas pastor, Satanás também fala aqui, não é? Tem lá no livro de Jó coisas que ele fala, isso é verdade. A Bíblia, ela contém verdades ou ela é a verdade? E a resposta do Senhor Jesus aqui, ela é a verdade. E tudo quanto está escrito aqui é aquilo que Deus desejou revelar, e aqui está o limite e o poder da verdade nas Escrituras. Não o limite do poder, mas o limite daquilo que Deus desejou revelar foi colocado aqui. A Bíblia é de fato a verdade. E o objetivo dos reformadores, ao fazer essa afirmação, também era defender a palavra de Deus contra a doutrina da Igreja Católica Romana, que afirmava que a Igreja é a verdade. Bem, quem é que tem então a autoridade para interpretar a verdade e dizer que a verdade diz isso ou aquilo? Você está percebendo a nossa gradação aqui? Eu preciso de uma referência sobre a verdade. Essa referência precisa ser verdadeira, absoluta. Verdade sobre Deus, sobre a salvação, sobre a alma humana. Nós descobrimos na Bíblia que o Senhor Jesus Cristo define isso e estabelece a sua palavra como a verdade. Muito bem, mas alguém pode chegar aqui: eu entendo de uma maneira, você entende de outra maneira. Quem é que tem autoridade para interpretar a Bíblia? Bem, a Igreja Católica Romana dizia que ela, a Igreja, tem essa autoridade e que a própria Igreja é a verdade. Mas você se recorda em nossos estudos anteriores que na tradição católica romana, Igreja não é você e eu. Igreja é o clero.
É o Papa, o Bispo, os arcebispos e os padres. Essa é a igreja na ideia católica romana. Então o católico romano talvez não saiba disso, a maioria sabe, mas igreja é o clero. E assim o argumento é que Deus dá aqui em Judas 3, a verdade para a igreja. Ao ter feito isso, ela deu a verdade para o clero. Percebe? Então o clero interpreta e diz o que é aqui na Bíblia. E daí toda a tradição medieval, católica, romana, com tantos significados em cada palavra, ideia mística, e os reformadores vêm com a navalha interpretativa cortando e disse, cada texto se entende no contexto. Você não aplica um texto ao teu bel prazer a uma palavra na Bíblia. A própria Bíblia se interpreta. E nós lemos que eles usam um texto lá de 1 Timóteo 3,15, a Igreja Católica, para tentar justificar a ideia de que a igreja é a verdade. Você abrirá comigo em 2 Timóteo 3,16, onde nós lemos essas palavras. Toda a Escritura é divinamente inspirada, por isso que ela é verdadeira, e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa obra. Estou lendo 2 Timóteo 3,15. Mas agora, marque aí comigo e volte a 1 Timóteo. Deixe o seu dedo lá naquela página de 2 Timóteo. Agora volte a 1 Timóteo. Mesmo capítulo 3, versículo de número 15. Paulo escrevendo a Timóteo como ele deveria se comportar na igreja, porque se tardar, para ele chegar lá, para que saibais, Timóteo, como convém andar ou proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. E aqui está o argumento da Igreja Católica Romana. Você vê a igreja, é essa verdade. Mas o que nós lemos aqui, que a igreja é a coluna e o esteio, a base da verdade. A igreja não é a verdade. A igreja tem a verdade. Prega a verdade, vive a verdade, comunica a verdade. E a ilustração do apóstolo Paulo é muito clara. Ele fala que a igreja é uma coluna. Você sabe o que é uma coluna, não é? A coluna é uma base sobre o qual se coloca algo. O que está em evidência é aquele objeto sobre a coluna. E essa é a ideia. A igreja é essa coluna que propaga, que anuncia, que revela a verdade ao mundo inteiro. Mas a igreja, a coluna, não é a verdade. A Igreja Católica Romana torce esse texto, como tantos outros da Palavra de Deus. Assim, quem interpreta a Bíblia é a própria Bíblia. Cabe à própria verdade interpretar a si mesmo. Isso é um princípio muito importante. A própria Escritura estabelece as regras de sua própria interpretação. E não uma igreja em particular, não um clero, não uma denominação, como afirma a Igreja Católica Romana. Porque cada crente tem em suas mãos a palavra de Deus e pode ler e entender por si mesmo. No entanto, o perigo estaria em imaginar que a interpretação é particular e individual. Mas nós lemos lá em 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versículo de número 20, que nenhuma parte da Bíblia é de interpretação particular ou pessoal. Sabe o que ele está dizendo? Que ninguém pode dizer o seguinte: isso aqui significa isso para mim. E fulano diz, não, isso aqui significa isso para mim. E aquilo significa, nenhuma passagem da Escritura é de uma particular interpretação. Por quê? Porque a Bíblia tem a sua própria regra de interpretação. E ela que diz o que é pau e o que é pedra é pedra. Você percebe como a palavra de Deus é suficiente, completa e autoritária. Então ela derruba a tradição medieval católica romana, dizendo que é o clero, e ela derruba a pós-modernidade, que diz a interpretação de cada um é a opinião de cada uma. Ela tem a sua própria interpretação. E como é que nós conhecemos isso então, meus queridos? Porque um Deus sábio, que conhece o tempo, o presente e o futuro, Ele sabe como os seres humanos se comportarão. E assim a sua palavra, ela é viva, ela não está presa a uma época. Bem, nós sabemos, porque há regras específicas de interpretação na palavra de Deus. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Nós encontramos uma dessas regras ali. Paulo está falando sobre a palavra de Deus aqui, a sabedoria de Deus. Ele diz, as quais, ou verdades, foram dadas por Deus, as quais também falamos, eu estou lendo 1 Coríntios 2,13, as quais falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina. Onde ele ensina? Na própria Bíblia, e não através de um sonho que eu tive ontem à noite. Como é que eu sei disso?
comparando as coisas espirituais com coisas espirituais. Como é que você compara isso? Você compara um livro da Bíblia com outro livro da Bíblia, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. E você tem uma regra que os reformadores deram aí, chamada analogia da fé. Então nós interpretamos a Bíblia desta maneira. Eu encontro um versículo na palavra de Deus falando sobre algo aqui no Novo Testamento, e eu quero ter clareza sobre esse ensino, essa doutrina. Então eu vou em outro texto da palavra de Deus que lida também com o mesmo assunto, e ali eu tenho uma confirmação, mais clareza sobre o assunto. A Escritura interpreta a Escritura, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Não pegando a palavra de Deus, como fazem supostos intelectuais e teólogos por aí, e dizendo, aqui está um versículo da Bíblia, mas deixa eu comparar com a tradição da igreja, deixa eu comparar com a tradição humana, e ver o que é a tradição humana. Há um líder religioso no meio reformado, bem conhecido aqui no Brasil, de um seminário ali em São José dos Campos, e ele quer afirmar que você encontra na Bíblia a verdade sobre o batismo, que crianças podem ser batizadas assim como adultos, e que você pode batizar por imersão, como aspersão. E ele parte de um versículo da palavra de Deus, e sabe onde ele vai para buscar sua autoridade? Na tradição dos pais da igreja. E nos pais da igreja, no primeiro, terceiro século, havia aspersão, havia imersão, havia todo tipo de coisa. Então assim nós temos uma base para dizer que batismo pode ser por aspersão e imersão. Mas isso não é comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Você permanece na palavra de Deus para compreender a verdade que Deus revelou. Meus queridos, essa é uma chave tão poderosa que você precisa saber manuseá-la. Você quer conhecer algo sobre a palavra de Deus, você se volta à palavra de Deus, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Isaías nunca irá contradizer Pedro, Pedro nunca contradiz Paulo, Paulo nunca contradiz Ezequiel. Paulo pode repreender Pedro por sair do trigo da fé, mas um texto não vai contradizer outro. Por quê? Porque foi escrito por um só Espírito que inspirou Isaías e inspirou Pedro. E quando nós comparamos coisas espirituais com espirituais, nós estamos comparando o que o Espírito escreveu 680 anos antes de Cristo em Isaías e o que ele escreveu aqui através de Judas. É assim que nós comparamos, e essa é a regra, e nós permanecemos nela. Isso é algo maravilhoso, isso é algo seguro para a gente, e você não depende de um guru, teólogo, o que quer que seja. Você tem a palavra de Deus em tuas mãos. A Sagrada Escritura é essa fonte, ela é o padrão da verdade, ela é a régua que mede afirmações, declarações, ideias humanas para o crente e para o mundo, porque o mundo será julgado por esta verdade também. Assim, na palavra escrita de Deus, nós temos a autoridade absoluta de Deus, e ela é totalmente suficiente para todas as necessidades do crente. Alguns dizem que a Bíblia é suficiente para a salvação, foi o que os reformadores afirmaram muito, mas eles param por aí. Ela é suficiente para nós encontrarmos a verdade sobre a salvação através de Jesus, mas ela é suficiente para a maneira como nós vivemos após a conversão também. E a maneira como a igreja deve ser organizada. Você não precisa de técnicas humanas, ideias humanas da sociologia, da antropologia, para formar a igreja, porque ela é suficiente, a Bíblia é suficiente para me dar de que maneira a igreja local deve ser construída. Então não é o gosto do pastor, nem a maneira do pastor, é o que a Bíblia estabelece. E nós nos apegamos à palavra de Deus para isso. E assim ela é completa, ela é suficiente para tudo que nós precisamos. Bem, queridos, abra novamente nesse texto onde você deixou o dedo marcado em 2 Timóteo 3,16, porque há coisas tremendas aqui. E olha que nós estamos indo no primeiro princípio que os reformadores lutaram tanto para defender. 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, não só partes, e uma metade é folclore judaico, outra metade é ideia humana, outra metade é má interpretação, toda ela é inspirada por Deus. Jonas sendo engolido por um grande peixe é inspirado por Deus. O povo de Deus no deserto, progredindo até Canaã, é inspirado por Deus. Balaão tentando amaldiçoar o povo de Israel é inspirado por Deus, que está escrito aqui, para o nosso ensino, para aprendermos coisas espirituais, sobre a maneira como nós devemos agir como igreja. Então, toda ela é inspirada por Deus, mas há um propósito nessa inspiração da palavra de Deus, uma utilidade, uma aplicação também. Paulo diz que há proveito, há grande proveito na palavra de Deus. Ela é inspirada, divinamente inspirada, e proveitosa para, primeiro, ensinar. É muito interessante esse termo aqui. Talvez inspirado não seja uma boa tradução, a melhor tradução seria expirado, mas soaria estranho, não é? Porque é isso que o original diz, a palavra de Deus é expirado, inspirar, encher, expirar, pôr para fora. Deus quem expirou a palavra, inspirando, enchendo,
os seus servos, para que eles falassem o que Deus desejou. Essa não é uma possessão espiritual. Eles permaneceram conscientes como você e eu nesta hora. Deus usou a capacidade desses homens também, o estilo de escrever deles, a personalidade deles, mas de alguma maneira Ele os inclinou e os levou a escrever a verdade. Assim, Deus, quem colocou para fora a verdade, inspirou, e Deus conduziu aqueles homens na maneira em que eles deveriam escrever. E essa é a ideia. Os seus profetas, os seus apóstolos, que não contém apenas a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E nós vemos que ela é primeiramente, então, proveitosa para ensinar. Marque isso. Essa verdade que uma vez por todas foi entregue aos santos, ela tem um proveito, não é um livro teológico que você põe na prateleira e lê de vez em quando, coisa maravilhosa, mas não tem nenhuma relação com a minha vida. Ela tem um proveito grandioso para ensinar o povo de Deus. Para ensinar. O que Paulo tem em mente aqui é que o livro de Deus, a Bíblia, tem a capacidade de outorgar conhecimento divino, revelação divina em Cristo Jesus. Uma revelação que nos conduzirá à salvação, à conversão, e uma revelação que nos ensina sobre santificação, nos conduzirá à santificação. Deus nos salva pela revelação da sua palavra, através dos méritos de Cristo, sua obra, e Ele nos santifica e nos conduz através da mesma revelação da sua palavra. Ela é suficiente para isso também. E ela também é suficiente, Paulo diz, para repreender. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar e para repreender. A palavra repreender também poderia ser traduzida como convencer, arguir convencendo. Essa é a ideia. Mas há um elemento de convencer também no sentido de repreender a respeito do erro. Daí os tradutores têm utilizado o termo repreender. Porque advertências baseadas na palavra de Deus devem ser feitas. Mais uma vez, advertências espirituais sobre a postura, a atitude de uma pessoa, baseado na palavra de Deus, devem ser feitas. Erros em doutrina e conduta devem ser refutados em espírito de amor sempre, mas pela palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Não sonho que eu tive, mas assim está nesse texto, nesse versículo, assim diz o Senhor. Perigos devem ser evidenciados diante do povo de Deus, para que o povo de Deus saiba qual é o perigo e porquê desse perigo. E falsos mestres devem ser expostos, mostrando em que sentido eles são falsos mestres, porque se afastam da verdade da palavra de Deus. Bem, se a palavra de Deus está aqui, meus queridos irmãos, para repreender, então alguns são repreendidos por ela. Os seguidores do Papa, a Igreja Católica Romana, que esconde a palavra de Deus das pessoas e oferece tradições humanas no lugar dela, e misticismo, é repreendido pela palavra de Deus. A palavra de Deus também reprova os antinomianos, pessoas que são anti ou contra a lei de Deus, que dizem que a lei de Deus, moral, foi ultrapassada, ficou para trás. Nós não precisamos, nós temos hoje a liberdade cristã para fazer tudo o que nós queremos. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, honrar o teu pai e tua mãe, santificar o dia do Senhor, isso é coisa do passado. Nós temos agora a graça e a liberdade para viver da maneira como nós queremos. Então, a palavra de Deus repreende tais pessoas que colocam de lado a lei moral de Deus e vivem sem rédeas neste mundo. Se a palavra de Deus está aí para repreender, ela repreende também os experimentalistas. Quem são esses? São pessoas que fingem ter o Espírito de Deus, mas elas põem de lado a palavra de Deus, como se a Bíblia fosse uma escritura morta. Eu não preciso dela, eu preciso de uma experiência espiritual, eu preciso de algo mais poderoso. A Bíblia repreende para as pessoas que dizem ter o Espírito de Deus, mas que tratam a Bíblia como um texto morto, como um texto que não transforma. E se enveredam por sonhos, imaginações, intuições, revelações humanas, elas vivem acima da Bíblia. Elas não se submetem à palavra de Deus, não checam a palavra de Deus, não estudam a palavra de Deus. Como são atrevidas tais pessoas, não é? Que colocam de lado a palavra de Deus e imaginam poder viver acima dela em supostas revelações e buscam outras luzes. Mas alguém que forja uma luz que esteja acima ou contrária à palavra de Deus, ela primeiro viola a si mesmo e a sua consciência e ao Espírito de Deus. E a sua luz, na verdade, é tomada daquele que se transforma em anjo de luz. Toda a luz da verdade revelada aqui na palavra de Deus. A Bíblia também reprova aqueles que diminuem as Escrituras de uma maneira prática e pessoal, como aquelas pessoas que parecem imaginar poder,
passar semanas e meses sem ler a palavra, são reprovadas pela palavra de Deus. E colocam de lado a palavra de Deus como se fosse uma armadura enferrujada, como se eu não necessitasse dela diariamente para viver nesta vida. Preferem ler um livro, assistir uma novela, ler algum livro de teologia em detrimento das escrituras sagradas. Imaginam que por meio de literatura cristã estão lendo a Bíblia, quando colocam ela em segundo lugar. Nunca coloque a palavra de Deus em segundo lugar, sempre tenha ela em primeiro lugar. Você deseja ler boa literatura? Leia, sempre esteja lendo bons livros que te auxiliam a compreender a palavra de Deus. Mas nunca roube, nunca tire a palavra de Deus em primeiro lugar. Nunca coloque ela de lado. Passam horas na frente da televisão, mas seus olhos se cansam quando começam a manusear a palavra. É difícil. Deixa eu ler algum livro aí que me explica alguma coisa. A palavra de Deus repreende uma atitude como essa. Ela está aqui para repreender todas as escrituras, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar e para repreender. Mas veja, querido, é para que o homem e a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente capacitado para toda boa obra. A palavra de Deus reprova os ofensores da Bíblia, que enlameiam e sujam essa fonte cristalina de verdade revelada, torcendo as Escrituras, por não compreendê-las, interpretando-as erroneamente. Nós vemos isso continuamente nos meios de televisão, nos jornais, nos debates evangélicos. A palavra de Deus repreende aqueles que não manuseiam com reverência as Santas Escrituras. Mas também a palavra de Deus é proveitosa, há um proveito maravilhoso nela. E nós vemos que ela é proveitosa para corrigir também, porque, queridos, quantas vezes a Bíblia nos tem trazido de volta, não é o caminho certo? Quantas vezes um texto da palavra de Deus, um estudo sério de uma doutrina, nos tem trazido de volta aos caminhos do Senhor? Ela serve para isso também, para nos trazer de volta. Nós lemos que ela serve para instruir em justiça. Isso significa disciplina na vida cristã, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, esteja preparado para andar na presença do Senhor e servi-lo. Nós lemos que nós devemos misturar a fé com o ouvir, em lá em Hebreus capítulo 4, versículo 2, como quem mistura o suco gástrico com o alimento no estômago, para que o alimento seja quebrado e se torne parte do seu corpo. Assim, ao ouvir a palavra de Deus, você deve misturar fé com o que você está ouvindo. É Deus quem está falando na sua palavra. Você está lendo o que Deus registrou ali. É para você. Ele está lidando com você e comigo. Assim, misture sempre fé com o que Ele está dizendo. É claro, tudo dentro do contexto espiritual, para não agirmos como nécios. A grande intenção de Satanás é afastar você e eu da Bíblia. Se você marcar isso como uma estratégia chave do diabo, você perceberá com facilidade uma heresia. Ele substitui a Bíblia por supostas novas revelações de Deus, não é verdade? Às vezes ele não ataca a Bíblia, apenas coloca outra coisa no lugar da Bíblia. Uma nova revelação, um sonho, uma palavra. Essa é a característica de muitas seitas, que têm seus líderes e gurus que falam direto de Deus, que recebem informação direto de Deus, suas profetisas e profetas, Ele substitui religiões, a Bíblia, por religiões humanas e seus livros e seus guias. Na vida do crente, muitas vezes, a busca por experiências sensoriais e percepções subjetivas de Deus do que a palavra de Deus pura e verdadeira. Queridos, as palavras de Deus no Antigo e no Novo Testamento é inspirada por Deus. O Antigo Testamento não se tornou obsoleto para nós, é a mesma palavra de Deus. Ela é a autoridade única, a Bíblia, e suficiente para todo crente em questões de fé, de vida. Ela está gloriosamente sozinha em sua majestade entre todo outro conhecimento. Essa é a palavra de Deus. Ela testemunha em nome de Deus. E se ela testemunha em nome de Deus, ela exige reverência, que Deus é digno. Uma maneira certa e reverente de lidar com a palavra de Deus. Uma atitude correta ao estudá-la. Ela exige fé e submissão a estas verdades, porque ela é a palavra inabalável e os comandos de Deus. Sendo a Bíblia a palavra de Deus, é nela que a voz de Deus é ouvida. Meu irmão, minha irmã, você anseia por mais da voz de Deus? Você às vezes deseja que Deus fale contigo e se revele a você de uma maneira pessoal, íntima?
Você às vezes tem um desejo de conhecer mais a Deus e que Ele fale a tua vida de uma maneira mais direta e mais clara. Deixa eu me dar um conselho. Vá ao monte. Vá ao monte e Deus falará com você. Mas há um monte de textos da palavra de Deus e um monte de escrituras diariamente. Deus fala assim. Ele não falará numa leitura de carreirinha no final do dia antes de dormir. Vá à palavra de Deus e leia, estude, tome notas. E você encontrará experiências tão pessoais e tão elevadoras do Senhor em tua vida. Essa é a voz de Deus. Vá sempre ao monte. Sendo a Bíblia a palavra de Deus, nós somos exortados a estudá-la diariamente, a ouvir o que Deus está dizendo diariamente, porque a Bíblia é uma cópia da vontade de Deus. A Bíblia, será que nós podemos ser ignorantes, por exemplo, sobre o nosso dever? Será que nós podemos seguir como crentes sem conhecer o que Deus exige de cada crente? A Bíblia é uma cópia da vontade de Deus, registrada e revelada. Leia a Bíblia com reverência, ore antes, peça graça, dependa de Deus. Pense sobre cada linha que você está lendo como o Senhor dirigindo algo à tua vida em determinado momento dela. Doutrina, exortação, repreensão, está tudo aqui nesse versículo. Correção, exortação, auxílio. Você se recorda como a lei era tratada no Antigo Testamento, as tábuas da lei? Elas não ficavam em cima da escrivaninha do sacerdote, não, eram colocadas dentro de uma arca de ouro, com varas de ouros, carregada por homens santificados. Você percebe o símbolo disso aí? Reverência, dignidade, honra à palavra, à lei de Deus. Os levitas a carregavam. Leia com seriedade. Lembre-se que as escrituras são os parâmetros de Deus. Não há contradição na Bíblia. A Bíblia não muda. A palavra de Deus não se altera com o tempo. Ela não se torna mais ou menos firme conforme os séculos vão passando e as pessoas vão mudando e a tecnologia vai mudando. Ela permanece atual, perfeita, viva e sólida para todas as épocas. Aplique a palavra de Deus. Ore ao Senhor por direção. Há muitas maneiras de aplicar. Se há comandos, eles são claros, então nós devemos aplicar. Muitas vezes, uma doutrina está ali e a gente pergunta, de que maneira eu aplico essa doutrina? Às vezes é uma doutrina revelada, tão gloriosa, que a aplicação dela é dobrar os joelhos diante do Senhor e louvá-lo, reverenciá-lo e adorá-lo e exaltá-lo nessa aplicação. Pense sobre essas coisas. Aplique a palavra de Deus. Mas deixe-me concluir aqui. Esse é um dos grandes princípios, o primeiro, não é? O primeiro princípio levantado pelos reformadores. Se eu vou começar a partir de algum ponto para lidar com o catolicismo romano, com Deus, com religião, com o espiritismo, eu preciso de uma referência sobre a verdade. Onde está a verdade? Qual é a base da verdade? A palavra de Deus é a verdade, somente as Escrituras. Um dos primeiros grandes princípios, a autoridade absoluta da palavra de Deus em questões espirituais. Segundo desses princípios, defendido por eles chegaram à base da verdade, a referência, voltaram ao que a igreja tem sempre feito. Agora dentro dela, nós já lidamos com a base da verdade a partir do texto da Bíblia, agora lidando com a questão da reconciliação com Deus. Final da minha jornada, certeza de vida eterna, salvação, que a salvação é pela graça somente pela graça de Deus, é pela bondade dele. Não foi nada que ele viu em nós na eternidade passada, não foi uma presciência de Deus, porque se ele tivesse visto lá no futuro, antes de nós nascermos, bondade em nós o buscaríamos, então salvação já não seria baseada na graça, seria baseada no meu mérito, de que eu buscaria Deus. Você percebe? Efésios capítulo 2, essas palavras tão profundas, versículo 8 e 9. Porque, ouça bem, com clareza, porque é pela graça de Deus que sois salvos, por meio da fé. E isto aqui se refere à fé. E a fé, não vem de vós, não está em vós, é um dom de Deus. Salvação pela graça por meio da fé, versículo 9, não vem das obras,
para que ninguém se glorie, colocando diante de Deus suas boas obras. É uma dádiva graciosa de Deus, sem mérito, em alguém que não tem mérito. E essa foi uma grande bandeira levantada pelos reformadores. O catolicismo romano medieval dizia que salvação é baseada em um sistema de méritos. Você acumula méritos, bons pontos. Você é batizado, primeiro sacramento, te introduz à igreja, você é salvo pelo batismo, esse é o ensino medieval católico, e você é mantido nessa salvação se mantendo nos sacramentos. Não é? A primeira comunhão, crisma, tantos outros, até o último que é a extremoção, o padre vem colocar a cruz diante dos teus olhos, tradição da igreja anglicana. Se você seguir isso aí, essa cartilha até o final, se mantendo ali, você entra no céu. Se você sai da igreja, você está condenado, você está perdido. Daí o terrorismo, não é? Da igreja romana sobre as pessoas. Mas nós lemos aqui que a salvação é uma dádiva da graça de Deus a pecadores que jamais poderiam ser salvos por si mesmos. O caminho para o céu não está sobre uma ponte de pedágios e sacramentos, mas sobre uma ponte livre, que é a graça de Deus, gratuitamente oferecida pelo seu preço pago na cruz. Assim também foram salvos os crentes do Antigo Testamento, como foram pessoas salvas antes da vinda do Salvador, olhando para Cristo e para os seus méritos, como eles sabiam por todo o ensino dos profetas, dos símbolos dos sacrifícios no templo, eles sabiam que o Messias deveria vir. E aqueles que olharam pela fé para o Messias, colocaram nele a sua confiança, nos méritos dele para a sua salvação. E são tantos, não é, no Antigo Testamento, homens e mulheres, crianças, jovens, reis, que encontraram a fé em Cristo Jesus pelos seus méritos, pelo seu sangue vertido. Graça, queridos, é a causa da nossa salvação. E essa fonte está no Senhor. Lá em Romanos 11:6, Paulo diz: se é pela graça, já não é pelas obras. Se é pelas obras, então já não é pela graça. Mas quando nós aprendemos essa verdade, que salvação é através da bondade de Deus, então nós entendemos quão valiosa esta verdade, quanto ela deve ser defendida. E foi para apresentar essas verdades sobre a salvação por meio da graça que um grupo de homens e mulheres no futuro, pouco depois da Reforma, apelidado de os puritanos, apresentaram aquilo que é comumente chamado de as doutrinas da graça soberana. Estão todas aqui na palavra de Deus e que foram apelidadas também de 5 pontos do calvinismo. Doutrinas da graça soberana. Esse é o termo que nós queremos manter em mente. E sabe o que elas dizem? Elas estão todas baseadas aqui, que o ser humano, ele é completamente corrupto em pecados. Veja, ele está totalmente afundado e morto em pecados. Agora não entenda errado essa doutrina. Esse primeiro ponto bíblico das doutrinas da graça soberana, apelidado de calvinismo, não está dizendo que nós somos tão maus quanto nós poderíamos ser. Não é isso. Que nós somos tão corruptos, pessoas, não é? Que sonegamos impostos, roubamos, estamos aqui com a cara lavada, pretendendo que somos boas pessoas. Não é isso que a doutrina está dizendo. Está dizendo que em nossa alma, o nosso relacionamento com Deus, nós somos 100% corruptos no sentido de que cada departamento de nossa alma foi manchado pelo pecado. Não há um departamento livre de nossa alma que não tenha sido manchado pelo pecado. Essa é a corrupção humana, é a corrupção da alma. Sim, há pessoas que fazem boas obras, há filântropos, há muita gente boa, humanamente falando por aí, que faz um grande esforço, que às vezes colocaríamos nós todos juntos aqui no bolso. Mas no que se refere a um relacionamento com Deus, a pureza que Deus exige, a justiça moral que Ele exige, todos nós somos corruptos diante de Deus. E se eu mostrar as minhas obras para Deus, e Ele começar a perscrutar e observar, Ele vai chamar de imundo. Não há uma parte que não esteja limpa, um trapo de imundície, não serve para nada. Não serve para curar a minha ferida, esse trapo. Eu continuo sangrando, eu continuo morto. É isso que a doutrina explica. Que no que se refere a Deus e a sua lei, nós estamos mortos, somos corruptos em nossa natureza. Esse é o primeiro ponto. O segundo deles é que Deus elegeu incondicionalmente a salvação do seu povo. Incondicionalmente da nossa parte, não em condição nossa, mas na condição de que seu Filho viria a este mundo. Então há uma condição para a salvação. Que o Salvador viria, que Ele se tornaria um homem e que Ele seria o nosso Salvador. Mas em nós, nenhuma. Expiação particular, que Cristo vindo a este mundo veio pelos seus, o que significa dizer que a sua morte foi perfeita, gloriosa, nenhuma gota de seu sangue foi vertido em vão por alguém que não viria a Ele.
todos por quem ele morreu virão a ele. O Senhor não está sentado em seu trono, depois de ter cumprido toda a sua obra no mundo, lá, desatisfeito e dizendo, o ser humano não me quer, a minha obra foi em vão. De maneira nenhuma. Ele completou a sua obra gloriosa, e não há nada nele e em sua obra que tenha sido em vão. E todos por quem ele morreu virão ao Salvador, e não serão deixados para trás. Mas eles não desejarão vir a Cristo, eles resistirão. Pastor, eu não creio nessa doutrina chamada graça irresistível. Que bom que o ser humano não resiste. O ser humano resiste sim, é claro que ele resiste. É por isso que é necessária uma doutrina chamada graça irresistível, para que a graça e a bondade de Deus desmantele a resistência humana e o salve. É irresistível, porque o ser humano vai resistir, ele vai levantar barricadas, ele vai fugir de Deus, ele vai atacar a Deus, ele vai se entregar a qualquer coisa, ele irá resistir. É por isso que é necessária uma doutrina chamada graça irresistível, para que mortos sejam reavivados, contrário à sua vontade pervertida. Então, chamado eficaz, por último, perseverança dos santos, que aqueles por quem Cristo morreu, ele jamais pode perder, porque a sua obra foi gloriosa e completa. E Deus os preservará até o final, os fazendo perseverar em santificação. É assim que ele nos preservará, nos fazendo perseverar em santificação até o final. Salvação do começo ao fim é por esta graça de Deus, por esta vontade de Deus, sem mérito algum em nós, e será concluída por Ele. Se eu não fui salvo baseado em meus méritos, como eu poderia perder a minha salvação baseada em meus deméritos? Quão grande é o amor do Salvador, graça sem igual. Queridos, nós devemos perguntar, foi essa graça manifesta em tua vida em particular? Há sinais dessa obra do alto em tua vida, um novo coração transformado por Deus, uma pureza no íntimo, uma submissão à vontade de Deus, luta contra o pecado, amor pelas Escrituras Sagradas. Essa graça de Deus operando em nós, nos diz as Escrituras, ela faz coisas tão gloriosas. Tito capítulo 2, versículo 11. Veja que a graça de Deus que nos salvou sem méritos em nós, ela continua realizando em nós após a conversão e sinaliza a nossa verdadeira conversão. Tito 2, 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, não somente aos judeus, isto é, ensinando-nos, essa graça nos ensina, após a conversão, que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Esse é um sinal de que a graça se manifestou em nós, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Nos santifica para nos encontrarmos com o Senhor e cria em nós um desejo de tê-lo, de vê-lo. Vem, Senhor Jesus, diz a igreja lá em Apocalipse. Que palavras tão tremendas. Essa graça de Deus operando em nós nos treina para que aqui e agora, nessa geração, como pessoas salvas, nós vivamos e demonstramos essa mudança de atitude realizada pelo Espírito nosso. E essa mudança de atitude em nós mesmos, para conosco, a nossa maneira de viver e pensar. A graça de Deus opera em nós para mudar a nossa atitude em relação ao nosso próximo e em relação ao nosso relacionamento com Deus. A graça de Deus que nos salvou, ela continua operando em nós em relação à nossa maneira de agir conosco mesmo, de pensar sobre nós mesmos, de pensar em relação ao meu próximo, de pensar em relação a Deus, para conosco mesmos, conosco. Ela gera autocontrole, vencendo desejos pecaminosos, santificando a vida dos pensamentos. Você mudou se você foi salvo. Há algo novo dentro de você, te fazendo mudar a maneira de pensar, santificando a tua maneira de agir, transformando o teu caráter, teus desejos, teus gostos, tua vida. Você percebe o sinal da graça de Deus? Ele é grande, é grandioso, uma mudança no interior. Não sou mais quem eu era antes. Ela opera em mim e em você, mudando a maneira como nós lidamos com o nosso próximo, ser justo com o próximo, não desonesto como nós éramos antes, em nossa atitude, em nossa intenção, em nosso lidar, não querer arrancar do próximo, só extrair do próximo, honestidade, prometer e cumprir, não só usar de desculpa o tempo todo, entre irmãos em Cristo, uma atitude sincera, limpa, honesta,
compartilhando as cargas. Integridade, essa graça opera em nós, ser inteiro, não parcial, no falar, no agir. Ter consideração, esse é meu irmão, essa é minha irmã, eu vou ter uma atitude correta diante dela, em minha postura física e corporal, em minhas palavras, em meu ser. Eu não vou ser uma pedra de tropeço para esse irmão, na maneira como eu me visto, eu não vou desanimá-lo. Essa graça de Deus, ela opera em mim, mudando a minha atitude em relação ao meu próximo, meu irmão, minha irmã, e assim uma família em Deus é formada. Ela opera dessa maneira. Ela muda a nossa relação para com Deus, que não é mais um ser distante, mas o meu Senhor e Deus. E quando eu ajo, falo e penso, eu sei que Ele me vê, os seus olhos estão sobre mim, eu quero agradá-lo, eu não quero desonrá-lo, eu não quero pecar contra um Deus que me amou e me salvou. Verdadeira consideração pela vontade de Deus, verdadeira reverência em meus pensamentos e sentimentos diante do Senhor. A graça de Deus que me levou à salvação continua operando essa salvação em mim e me preparando para a eternidade. E esses são grandes sinais que nós já nascemos de novo. E os reformadores levantaram essa grande bandeira, que é pela graça de Deus que alguém é salvo. E que essa graça continua como um pedagogo, nos mantendo e nos preservando para a eternidade. Em terceiro lugar, salvação somente em Jesus Cristo. Romanos 8:1, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os reformadores proclamaram esse princípio, não é? De que a justificação é através da justiça de Cristo, daquilo que Ele fez na cruz, da sua vida perfeita, e que essa justiça que Ele adquiriu como homem, representando o seu povo, ela é suficiente em termos de méritos para me reconciliar com o Pai. Eu não preciso dos sacramentos, eu não preciso de bênçãos humanas, essa graça de Cristo Jesus é suficiente. O que significa dizer que se eu tirar as obras humanas, se eu tirar as liturgias, se eu tirar as cerimônias, de que maneira eu posso ser reconciliado com Deus Santo? Somente baseado em Jesus Cristo, em sua pessoa, nele somente. Você olha somente para Ele, Ele é tudo. Você não precisa de Cristo e mais monastério, você não precisa de Cristo e mais batismo, você não precisa de Cristo e mais boas obras. Cristo e Cristo somente. Essa é a bandeira levantada por eles, trazida de volta da palavra de Deus, levantando a bandeira de somente Jesus Cristo. O pecador perdido, angustiado, necessitado, ele precisa apenas olhar para o Salvador, no sentido de colocar somente nele a sua confiança, naquilo que ele fez, vivendo uma vida perfeita em seu lugar. E o seu pecado que foi levado sobre o seu Salvador, vir a Deus por meio dos méritos de Jesus, somente Cristo Jesus, solos Cristos. Deixa-me correr, queridos, há tanto a ser dito a respeito disso. O Senhor Jesus Cristo adquiriu tudo. Em seu sacrifício, o preço da punição pelo seu povo, e em sua vida perfeita, os méritos para nos levar ao céu. Você percebe o que Ele fez duplamente aqui? Os meus pecados me separam de Deus, me tornam uma pessoa condenada. Cristo, ao morrer em meu lugar, levando sobre si mesmo a minha condenação, me livrou da ira justa dele próprio, de Deus eterno, contra os meus pecados, me livrou da condenação e do inferno. E eu estou agora livre, perdoado, mas isso não me dá o céu, porque o céu é um benefício. Mas quando ele vive aquela vida justa e perfeita de acordo com a lei, ele adquire os méritos para que eu tenha entrada no céu e o benefício do céu, o perdão de meus pecados, da ira de Deus e da condenação, e os méritos para me levar ao céu. Quão maravilhoso, somente Cristo Jesus, tudo nele, não Cristo e mais alguma coisa. Por sua obediência na cruz, por sua vida perfeita, pelos seus méritos. Em Gálatas 4, de 4 a 5, Paulo diz essas palavras tão profundas. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ele nasceu como um homem, debaixo da lei, no sentido que ele deveria cumprir a lei. Nascido de mulher, no sentido de que deveria tornar-se um de nós. Mas a mulher, ou o ventre que o trouxe a este mundo, não é a mãe de Deus,
mas a mãe do homem, Jesus, porque Deus não pode ter mãe. Se ele tem mãe, ele é gerado. Se ele é gerado, ele é uma criatura e não Deus, o ventre. Mas o ponto central é este: tomou a nossa humanidade para viver como ser humano aquilo que Deus exige, sem jamais quebrar a lei de Deus. Sabe o que significa quebrar a lei de Deus? Não é que eu quebre nisso, me arrependa disso, não quebro naquilo. É toda a vida, sem jamais quebrar a lei, sem jamais transgredir a lei em nada, em nenhum ponto. Essa é a exigência da lei. E ele cumpriu a lei em nosso lugar, perfeita e justa para a nossa salvação. Salvação através dele. Que conforto, não é? Essa verdade nos exorta a considerações. É Jesus Cristo, teu Senhor. Você possui prioridades espirituais para o Salvador. Você se apresenta a Ele diariamente como um servo. Ele é o Senhor. A Ele nós pertencemos. Queridos, sonde a sua vida. Como você tem vivido diante do Senhor? Será que você pode conceber a possibilidade de um dia chegar na presença do Mestre sem nada em tuas mãos, de gratidão, de serviço, de almas que foram conduzidas ao Salvador pela tua instrumentalidade, porque você orou e dependeu dele? Você foi salvo, mas se apresenta diante dele, assim, de mãos vazias. Pense sobre estas coisas. Como isso molda a nossa perspectiva sobre a vida? Somos dele, para ele. Essa é a vida dele em nós, jornando para a eternidade. Tudo mais é manutenção do corpo. É uma vida com o Senhor, no reino com o Senhor, para o seu serviço, com o seu povo sendo santificado para a glória eterna. Bem, deixe-me correr para a conclusão. Uma outra bandeira, salvação através da fé somente. Romanos capítulo 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi por obras que eu fui justificado, mas pela fé. Mas qual o papel da fé? Como ela justifica? Como ela torna alguém reto aos olhos de Deus? A Bíblia diz que a fé é quem justifica o pecador, ou é Jesus quem justifica o pecador? Obviamente que é Jesus Cristo, porque foi Ele quem morreu e sofreu. Então qual é o papel da fé? A fé, ela opera para a salvação por meio da obra do Senhor Jesus Cristo. Você olha um anel muito belo de diamante. Imagine que o anel que segura o diamante é a fé. O valor está no diamante. A fé é como este anel, ela se apega ao diamante. A fé se apega aos méritos gloriosos de Cristo Jesus. A fé é como uma mão vazia que se estende para receber o tesouro. Não há mérito em levantar a mão e pedir. Qual é o mérito? Nenhum. Eu preciso, eu não tenho nada. Ela se apega ao Salvador. É por isso que nós somos salvos pela fé, no sentido de que a fé se apega ao Salvador. Uma pessoa está afundando, se afogando, ela clama por vida, me salva. Há algum mérito nisso? O mérito está no Salvador, mas o clamar por fé naquele que pode me salvar, me salva. É Jesus Cristo, e a fé opera desta maneira, como uma mão vazia, sem méritos, que se estende a Cristo Jesus somente para a vida eterna. Nós devemos sempre viver pela fé nele, porque a fé, veja queridos, por que a fé? Por que não conhecimento? Por meio do conhecimento sereis salvos. Por que não por meio da obediência sereis salvos? Por que a fé e não qualquer outra graça? A fé é uma graça entre tantas. Qual é a virtude inerente da fé? Nenhuma. A virtude da fé é que ela se apega ao Salvador que o justifica. Assim nós não fomos salvos pelo crer, mas por aquilo que Cristo fez, crendo nele. Nem nossos olhos e pensamentos, para a nossa certeza de salvação, devem estar em nossa experiência de como eu vim a Cristo um dia, há 4 anos atrás, há 20 anos atrás. Eu não estou lembrando direito, então não sei se eu fui salvo. Eu não me lembro se eu contei todos os pecados ao Senhor. Você não pendura a tua certeza de salvação numa memória.
você a coloca no próprio Senhor Jesus. Já contei aquele exemplo, ilustração daquele homem que veio a um pastor famoso na Inglaterra, pastor Spurgeon, um diácono na igreja, e disse: pastor, depois de muitos anos servindo naquela igreja, eu não me sinto salvo. E aquele pastor sabia que aquele homem era de fato salvo porque tinha visto a obra de Deus na vida dele. Ele perguntou àquele homem: meu querido irmão, Noé, ele estava seguro na arca? E obviamente ele disse: é claro que estava. Mas o que o fazia seguro? Os seus sentimentos ou a arca? É exatamente essa ideia. Se o nosso coração não nos condena, Cristo é maior. E se eu vim a Ele um dia e houve um verdadeiro arrependimento e eu posso ver essa mudança em minha vida que Ele operou, ainda que os meus sentimentos hoje ou amanhã fiquem assim, a minha segurança é essa arca que é Jesus Cristo. Eu estou nele, Ele opera em minha vida. Por que a fé e não conhecimento? Por que a fé e não justiça? Porque não há uma outra virtude que dê mais glória ao Salvador do que a fé. Se fosse pelo conhecimento, eu me voltaria a mim mesmo. Eu conheci o Evangelho, eu busquei, eu soube como agir, como ser uma pessoa religiosa, o que fazer. Você percebe? Somente a fé glorifica a Deus, porque é uma mão vazia, sem méritos algum. Conhecimento é algo adquirido, a obediência é uma submissão. Mas quando eu vejo que eu não possuo nada, eu venho em arrependimento, com a mão vazia, sem méritos, clamando àquele que pode me salvar, Ele é glorificado. E eu sou salvo pela fé nele. Somente pela fé. Sistemas criados baseados em obras, em liturgias, dão a glória ao homem e usurpam de Deus a glória. Venha, deixa eu correr por aqui. A fé cresce, a fé se desenvolve, a fé deve ser nutrida, fé nas doutrinas de Deus e fé como um relacionamento com o Senhor diariamente. Esses dois departamentos da fé devem ser nutridos continuamente. E por último, a Deus somente toda a glória. Colossenses 1,16. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Este é o quinto princípio da reforma. Que reavivamento segue, logicamente, a salvação. Que glória se dirige somente ao Senhor. Porque se a salvação é pela graça de Deus somente, através de um presente de Deus que é a fé, se é só através de Cristo, se isso está fundamentado na verdade da palavra de Deus, então somente a Deus seja a glória por todas essas coisas. Esse é o princípio da glória a ser dada, o louvor e a adoração e os méritos somente ao Senhor. A raiz princípio das doutrinas reformadas, meus queridos, bem como daquilo que nós chamamos de calvinismo, a espinha dorsal dessas doutrinas, não é a predestinação, é a glória de Deus. Que em tudo Ele seja glorificado. Essa é a base das doutrinas da graça soberana, aquele princípio da piedade do calvinismo. Não é apenas a predestinação, é que Deus é glorioso e a Ele seja glória em todas as coisas. Essa é a base, que as doutrinas da graça buscam evidenciar e exaltar. Não é a doutrina da predestinação apenas, mas a glória de Deus em todas as coisas. Ele é Senhor e diante dele todo o joelho se dobrará um dia. O objetivo supremo da vida de qualquer ser humano ou mulher, de toda pessoa que um dia nasceu ou nascerá neste mundo, é glorificar a Deus. O primeiro mandamento lida com isso: a Ele somente adorarás e servirás. Esse é o propósito de nossa existência, glorificar a Deus e desfrutar dEle. Glorificar a Deus é o resultado final da vida cristã. Tudo está ligado a isso. Maturidade espiritual tem esse objetivo: concentrar nosso foco na pessoa de Deus, na glória de Deus, tudo que nós fazemos para glorificá-lo, nosso evangelismo, em nossa leitura, nossas conversações, na maneira em que nós agimos, que Ele seja exaltado, santificado, elevado, glorificado em todas essas coisas. Os reformadores sabiam que o catolicismo romano, ou qualquer outra religião,
Era uma religião cujos ensinos não afetavam os fiéis. Era algo que você ia na igreja, fazia uma cerimônia lá, vivia lá, e quando você saía para fora da porta da igreja, isso não afetava a sua vida, você continuava vivendo a sua vida, a sua maneira. Não há glória dirigida a Deus fora das portas da igreja, em tantas igrejas. E assim é muitas igrejas de nossos dias, onde parece que todo louvor está centrado ali naquelas quatro paredes, mas a vida de um crente é para a glória de Deus. E é por isso que essas verdades exaltam a glória de Deus. Se uma pessoa não vive para glorificar ao Senhor, ela está vivendo contra a glória do Senhor. E o Senhor não divide a sua glória. Ele não divide a sua glória com o pastor, nem com Maria, nem com os anjos, nem com ninguém. Ele não divide a sua glória com absolutamente ninguém. Meus queridos, marque isso continuamente em seus pensamentos. Se uma pessoa na casa de Deus, na obra do Senhor, um crente, ele faz algo buscando alguma admiração pessoal das pessoas em volta, talvez ele receba isso. Mas saiba que da parte de Deus você não tem mais nada a receber por aquela obra que você realizou, porque não foi feita para a glória do Senhor, não foi feita tendo em vista a Ele, foi feito para ser visto diante das pessoas, o que você veste, o que você faz, ser observado para quem está de longe. Se de alguma maneira, no cantinho do nosso pensamento, foi isso motivador na nossa ação, então nós roubamos de Deus a glória. Como viver para a glória do Senhor? Confesse a Ele os teus pecados diariamente. Mantenha-se puro e pronto para ser usado por Deus. Busque ver frutos da obra de Deus em tua vida continuamente. Adore a Deus em espírito. Salmo 50, versículo 23. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorifica. Você se recorda quando Joabe conquistou a vitória contra Raabe? E ele tomou a posse da coroa daquele líder do inimigo. Ele mandou a Davi, não é? Ele enviou aquela coroa para Davi. Você se recorda? Apresentar a coroa diante dele. Você se lembra o que Davi fez? É exatamente isso que nós fazemos. Um bom exemplo, não é? Quando você ganha uma vitória em sua vida, quando você passa por uma grande dificuldade, quando em uma conversa espiritual, um testemunho evangelístico, as palavras vêm com toda clareza e organização, estrutura, as pessoas são convencidas ou auxiliadas, você teve uma vitória, então não use a coroa, coloque ela aos pés do Senhor e dê a Ele a glória, e ore ao Senhor, e louve ao Senhor, e agradeça a Ele, e dirija a Ele. E alguém vem falar com você, pastor, meu irmão, você é uma pessoa assim, tem me abençoado, isso, aquilo, em teu coração dirija palavras ao Senhor de glória e louvor a Ele, transmita a Ele, coloque essa coroa aos pés dEle. Cesse todo louvor dirigido ao ser humano. Glorifique ao Senhor em teus pensamentos. Glorifique por meio de uma vida voltada para Ele. Ande sabendo que Ele te vê. Haja, pense, escolha como Ele te vê. Assim você estará glorificando ao Senhor em todas essas coisas. Aprenda a ser contente. Aprenda a ser agradecido pelo lote que você tem nesta vida, pela maneira como o Senhor lida com você, pela sua provisão. Quando nós estamos descontentes, quando as circunstâncias não estão bem, lembre quem Ele é, lembre o que Ele já fez por nós, lembre o que Ele prometeu, lembre o destino eterno de nossas vidas, traga essas coisas à memória, glorifique ao Senhor, ore de acordo com a vontade de Deus, não ore pedindo coisas que Deus não tem prometido na sua palavra, proclame a palavra de Deus. Viva para a glória de Deus. Tudo está centrado nisso. E essa é uma bandeira tão gloriosa da reforma protestante. Enquanto essas bandeiras não precisam ser restabelecidas novamente em nosso meio. Salvação pela graça de Deus somente. Em Cristo Jesus somente. Pela fé e nenhum mérito humano, fé somente nas Escrituras. Toda a revelação da verdade, somente ela. Toda a glória dirigida ao Senhor para sempre. Que o Senhor nos abençoe ao lembrarmos daquele período de grande combate por essas verdades. Está diante de nós hoje. Nossos desafios são outros, não é uma igreja medieval, mas são tantas e tantas informações e caminhos e ideias contrárias à verdade da palavra de Deus. Ame a verdade, defenda a verdade, cresça nela, se
firme na verdade. É a voz de Deus, é uma cópia da vontade de Deus. Ela é perfeita, ela é viva, ela vivifica, ela atua em nossas vidas, ela é tudo o que nós necessitamos para a nossa comunhão com o Senhor. Ela é um mapa, um guia, uma bússola. Ela é odiada pelo mundo, ela é detestada por Satanás, ela é atacada, ela é contradita pelo mundo, mas ela permanece viva, ela não se altera, ela não pode mudar, ela vai brilhar para sempre por toda a glória, ela será aberta no céu, os homens serão julgados baseados nestas verdades que eles conheceram aqui. Ela não muda, ela não precisa ser alterada, os seus métodos não precisam ser mudados ou adicionados. Fé se manter nela e não sair dela. Ame a palavra de Deus, se firme na palavra de Deus. É a palavra de Deus ao seu povo. São cartas de um pai amoroso aos seus filhos e filhas. Leia essas cartas e ame ao Pai Celestial. Que Ele nos abençoe e nos fortaleça.